Tá liberado. Tem quantos minutos? Você que sabe. Gente do céu, falar depois de Guilherme, eu tô com vontade de sair aqui correndo da cadeira. Mas que bom, e eu fiquei muito feliz porque ontem participamos de uma palestra com o pessoal da 11ª SAMED, que é a semana... Tá ouvindo? Ok? Posso continuar? Da SEMAD, e o tema foi como reduzir os impactos da crise nos pequenos negócios. E por grata satisfação, eu falei exatamente de cinco habilidades que o Maurício Benvenuti, que é o CEO da Startse, ele fala que essas habilidades a gente precisa estar sempre desenvolvendo e colocando em equilíbrio e em prática para poder a gente superar a crise. E aí a gente pôde ver que ele, de fato, fez o exercício, né? Colocou em prática essas habilidades. E quando eu vi o Guilherme falando, eu digo, eu vou passar para o pessoal essas habilidades que eu acho que a gente precisa estar atento, porque eu vi uma frase de um colega, um gestor, Lívia, lá do Sebrae de Minas, e eu fiquei com aquilo, eu digo, caramba, muito pertinente para o momento. Na verdade, tem uns 3 anos que ele falou isso. Ele disse o seguinte: informação é como uma pólvora. Quando ela se une a uma ideia, bum! Né? Ou seja, a informação, para quem tem uma ideia, é de fato quando a gente concretiza a criatividade, como bem falou aí o Guilherme. Mas aí eu fiquei refletindo sobre essa frase e disse, falta alguma coisa aí. E o que é que falta? É justamente esse meio, essas habilidades, né? Essas 3 palavrinhas aí que a gente tanto está falando, que é adaptação, a questão da aplicação e a questão da disrupção, né? de sermos disruptivos. E é isso, é essa atitude que o Tiago Matos também tanto fala, né? Esse agir que a gente precisa. E nós vivemos aí, algumas semanas atrás, com o Sebrae, atendendo o pessoal através do bate-papo, e a gente viu quanto as pessoas estavam paralisadas. Então, a gente dava ideias para elas, para colocar em prática, né? e se ressignificar e se transformar diante do que o modelo o que o cliente estava exigindo naquele momento, e eram coisas tão bobas que eles precisavam fazer, mas ele não conseguia enxergar. E a gente dava aquele insight e dava aquele empurrão, e a gente estava, lógico, pensando fora da caixa dele, e eles conseguiram implementar. E conseguiram, inclusive, ter mais sucesso e aumentar o faturamento do que com atividades que eles estavam fazendo presencial, assim como o Startse, né? Então, a gente traz sempre esses exemplos assim dessas empresas, né, Guilherme, como Casas Bahia tal e Magalu, porque são conhecidas, mas a gente que está atendendo ao cliente da micro e pequena empresa, né, que é o foco o público-alvo do Sebrae, a gente vê que, de fato, da mesma forma que acontece com o grande, acontece com o pequeno. Eles estão, sim, se reinventando, e aquele gráfico fantástico que o Guilherme apresentou, que eu chego a me arrepiei, é isso. A gente vai ver a atividades que eles permaneciam, vai voltar a sua linha, e eles vão ter um acréscimo com esses novos inventos. E aí eu quero falar para vocês desses 5 comportamentos do Maurício que ele fala. Um é causar impacto. A empresa hoje ela precisa ter propósito, trabalhar com propósito. Ela precisa que as pessoas elas sonhem com o seu negócio, né? Eu preciso me antecipar à necessidade dele. Eu não posso mais me limitar a entregar apenas um produto ao cliente. Eu preciso entregar a ele sensações, eu preciso entregar a ele experiências, né? Então, e isso a gente vê tanto quando a ONU fala dos 17 ODS, e as empresas hoje, sim, precisam trabalhar impactos com o olhar
para esses ODS, sim, né? E isso faz com que, antes de entrar nessa palestra aqui, a gente estava atendendo uma hamburgueria de Ribeirão Preto e a gente estava trabalhando com ele exatamente essas sensações, né? O público-alvo, a persona dele mudou, ele não só tem mais aquele cliente de 20 anos a 30, mas ele tem o vovô, a vovó, e ele precisa ter propósito para essa persona também. Então, a gente precisa trabalhar propósito e não venda de produto, não venda de serviço apenas. O segundo que ele fala é ficar de olho no futuro. Óbvio, né? Ficar de olho no futuro parece uma coisa muito óbvia, né? E assim, a gente sabia, há quantos anos a gente não ouve falar que EAD é o futuro, EAD, só que existe uma coisa por trás disso, que é a cultura. Então, a Startse, por exemplo, né, eu não tenho nenhuma evidência, mas a gente, pelo que a gente convive com a sociedade brasileira, as pessoas ainda não têm esse hábito. Eu não tenho esses números de quanto as pessoas têm acesso a EAD, mas, assim, pelo entorno que a gente tem, familiar e de amigos, né, a gente sabe que o acesso é muito baixo ainda. E óbvio que a Startse, ela precisava faturar. Então, ela ia focar no EAD se ela sabia que o mercado não ia atender. Então, ela foi para o presencial, mas aí o que foi que ela fez? Automaticamente, ela colocou em prática essas habilidades e sentou na mesa e reverteu a situação. Então, tem momentos que você precisa, quando a gente diz assim, principalmente para micro e pequena empresa, fique de olho no futuro, se antecipe, não precisa você também inserir algo na tua atividade que tu sabes que a cultura ainda não está acompanhando, mas tu precisa entender que aquilo está numa caixinha que a qualquer momento tu vai ter que puxar. E foi o que aconteceu agora. As empresas que fizeram isso, elas estão conseguindo se adaptar, né? Então, a gente precisa estar muito atento a essas mudanças do comportamento, né, do consumidor, porque e a gente precisa ter essas caixinhas na hora para puxar e, de fato, atender e superar. A outra é questionar. E eu acho bem interessante essa habilidade, porque ela lembra muito a síndrome de Gabriela. Então, tem gente que faz, não, mas eu estou ganhando dinheiro assim, assim tá bom, sempre foi assim, mas o regimento não permite, a Anvisa não permite, as regulações não permitem, e fica naquela mesmice. Não, gente, não. A gente precisa, e aí é onde entra o disruptivo, a gente precisa vencer essas barreiras, né? A gente precisa implementar novos processos. O meu mapeamento de processo da minha empresa é assim e vai morrer assim? Não. É aquela história, em time bom não se mexe. Se mexe sim. A gente precisa experimentar, né? Então, assim, aí é onde ele fala do não conformismo. E como isso foi tão importante nesse momento. E a gente tem um case do Caldinho do Tião, que eu posso falar o nome, porque ele saiu na Globo lá pelo Sebrae Serra Talhada, e houve uma iniciativa da filha, o Caldinho do Tião é um casal de idosos, que eles forneciam almoço e alimento presencial, lá em Serra Talhada, eles são bem famosos lá. E a filha viu aquela angústia, se eu não me engano, ela tem um outro trabalho, e ela viu aquela angústia dos pais e viu que eles tinham todas as ferramentas, né? Uma cozinha preparada, a mãe dela cozinhava bem, tinha uma equipe. E aí ela disse, não, eu preciso fazer alguma coisa pelos meus pais. E ela entrou no bate-papo conosco, acho que atendeu ela, na época, uns 4 consultores, e a gente disse, se adaptar, bora para Quentinha, bora atender o pessoal de logística que está chegando aí com os caminhões. Serra Talhada, se vocês não conhecem, ele é considerado um dos portos secos do estado, então, assim, tem um volume muito grande de logística, de entrada e saída de caminhões, e ela fez isso. Só que uma criatura que não tinha um Instagram, não tinha uma rede social, não tinha um telefone, um contato no WhatsApp, mas ela disse, vamos, e aí o Sebrae chegou junto, e o Tião, com uma semana, estava na Globo, minha gente. Isso a Globo mostrou. Por isso que eu disse aqui o nome do Caldinho do Tião, porque foi um case de sucesso, mas foi isso, entendeu? Houve esse engajamento, essa disrupção e esse não conformismo da filha
deles e isso é um momento que a gente precisa dar ouvidos, principalmente quem trabalha com empresa familiar, né? A gente precisa respeitar essas ideias e isso é um dos itens aqui que eu vou falar mais na frente. O quarto foi fazer com o cliente. Fazer com o cliente, gente, não dá mais. Eu não posso mais criar um produto junto com a minha equipe e depois lançá-la no mercado. Acabou. Eu preciso, no momento que eu estou tendo a ideia, no momento que eu estou colocando em prática essa minha ideia, eu preciso abrir a minha escuta para o meu cliente. Eu preciso co-criar com ele, né? Eu gosto muito desses termos da moda, não, mas assim, é isso mesmo, é co-criar. Eu preciso envolver ele na ideia do meu negócio. Eu preciso saber que sensações ele tem, que dores ele tem, para de fato eu atender ele com um produto que vai causar sensações, experiências, e aí está linkado com o propósito, né? Porque eu preciso me fazer presente e não esquecido na vida desse meu cliente. E aí a gente sabe que o Sebrae trabalha isso, vocês conhecem também, né? O mapa de empatia, né? Essa formatação do quem é a persona. Então, assim, eu preciso deixar de ser solitário. E isso nos atendimentos agora das micro para aquelas empresas, a gente viu muito. Aquele empresário sozinho e aqueles liderados tão longe dele. E quando a gente fala ouvir o cliente, é o interno também, porque eles têm muita ideia que está, né, como é que se diz? Retraída, porque aquele líder não dá oportunidade. Então, o que é que acontece? Eles precisam ouvir também esses liderados e é um momento em que, como todo mundo está muito sensibilizado, é incrível como saem ideias assim fantásticas por parte dele e foi isso que a gente fomentou muito. E foi muito interessante. Então, assim, o cliente não dá mais, não põe serviço, não põe a tua solução no mercado sem antes ouvir as pessoas, ouvir as personas, tá? E o quinto que ele fala é o ser diverso. E aí eu vi uma imagem do filho do João, João Kepler, que é o Davi Braga. E Davi Braga colocou uma foto seguinte, um líder e seus liderados na mesa. E aí ele fazia pergunta, por que vocês acham que todas as ideias são iguais nessa empresa? Claro, quando você olhava a imagem, era o líder e a mesma biotipo, as mesmas características que o líder tinha, o liderado tinha. Então, ou seja, era uma pessoa que contratava e que gostava de ter junto dele aquelas pessoas que pensavam igual a ele, comungavam igual a ele, tinham os valores igual a ele e tinham as crenças iguais a ele. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês agora. Se vocês vão trabalhar em equipe, se vocês vão trabalhar um problema, se vocês vão buscar uma solução, lembrem que vocês são um soldado daquela causa. Vocês estão em cursos diferentes, em estágios de vida diferentes, vocês estão em culturas diferentes, mas vocês estão unidos em um propósito, né? Vocês são os soldados, como diz o filme, e a gente vai ter a oportunidade de ver cenas desse filme. Eu já vou emendar com spoiler, que a gente vai no dia 25 de maio, nós iremos com muita satisfação trabalhar com vocês o Lean Canvas, né, que é onde a gente vai colocar todo esse modelo de negócio, a gente vai poder trabalhar esse modelo, dirimindo aí o tempo e as ações de forma bastante visível e clara. Ele é um pouco diferente do Lean, do Canvas tradicional, tá? O Canvas, a gente tem 4 quadros que são diferentes, mas ele é fantástico para ser trabalhado nesse momento, né? Ele tem um foco no problema, nas soluções, nas vantagens competitivas e nas métricas, que é fantástico. Dentro dessas vantagens competitivas, a gente também trabalha as avaliações, né, VRIO. E no dia 26 temos o pitch, né? E aí é onde é a ferramenta que a gente tem para trabalhar essa interlocução com aquela pessoa que a gente precisa persuadir
que a gente precisa conquistar, né? Eu não digo vender, eu digo a gente precisa conquistar, a gente precisa encantar, né? A nossa solução e o nosso propósito. Então, eu vejo vocês, né, no dia 25 e dia 26. É uma satisfação estar aqui. Sou muito grata ao Sebrae por essa oportunidade. Como disse Guilherme, a gente aprende e aprende, né? Por mais que a gente esteja aqui como facilitador, mas, na verdade, a gente está bebendo também dessa fonte, principalmente quando se trata de um público de universidades e faculdades, que eu venho vivendo isso. Participei recentemente como mentora do Desafio Sebrae Lab. Ontem participei dessa palestra na Universidade Rural e agora com vocês. Se tem uma coisa que eu estou sendo muito grata nesse momento é de poder estar trabalhando com este público de faculdade e universidade. Eu tenho uma filha de 25 anos que terminou arquitetura agora, né? Criatividade pura, e tem uma que, se Deus quiser, entra em agosto na Federal, no curso de Direito. Então, razão pura. Então, essas duas balancinhas eu vivo em casa. Então, muito boa sorte para vocês, aproveitem muito, né, as informações, lembrem do que eu falei, ela é uma pólvora. E a atitude de vocês é que vai fazer o boom. Obrigada, gente. Muito bom, Patrícia, muito obrigado.